A paz do Senhor Jesus para você e sua família. Bom, você vai agora assistir um vídeo que é uma transcrição de uma pregação onde falo sobre o plano de Deus e a sua soberania. E aí eu comento um pouco sobre a história de Jó. Uma introdução um pouco mais comprida aqui, mas eu quero convidar você para compartilhar, você que ainda não é inscrito, e se inscrever, compartilhar, comentar, ok? Neste canal que você está assistindo agora esse vídeo, onde eu falo sobre estudo, pregações, assuntos bíblicos, você vai encontrar aí centenas de vídeos e temas diferentes. A maioria deles entre 5 a 16 minutos e assuntos diversos. Mais de 100 temas diferentes você vai encontrar aí de transcrições, pregações e estudos bíblicos. Compartilhe, como eu já disse, se inscreva. Eu sou o pastor Ailton Santana, aqui de Sorocaba, e gosto muito de falar sobre a palavra de Deus. Você pode deixar temas aí para a gente estar discorrendo aqui, ok? Se você estiver vendo aí pelos vídeos curtos, ou até mesmo pelos vídeos mais longos, deixa o seu comentário e também dá uma olhadinha aí no canal abaixo desse vídeo, e o link, se você estiver assistindo pelos short, vídeo mais curto, você vai ver o link desse vídeo que eu estou falando, desse assunto sobre o plano de Deus, o vídeo mais o link dele completo. Aí você vai olhar lá na opção de short, na opção de vídeos, e você vai escolher compartilhar, se inscrever, enviar para os seus amigos. Mas não deixe de deixar aí a sua opinião a respeito do assunto, ideias de novos temas, compartilhar, se inscrever, enviar para os seus amigos, e te aguardo lá. Deus abençoe, a paz do Senhor. O que acontece quando os nossos planos, sabe, aqueles mais bem elaborados, que a gente desenha com tanto cuidado, simplesmente desmoronam? Uma viagem, uma carreira, um projeto de vida. Como é que a gente lida, assim, com a frustração de ver tudo dar errado? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num material que encara essa pergunta de frente. É um sermão do pastor Ailton Santana que explora uma ideia, ao mesmo tempo desafiadora e reconfortante. A de que os planos divinos são infalíveis, mesmo que o caminho para o seu cumprimento seja, bom, pavimentado com sofrimento. Nossa missão aqui é desvendar essa perspectiva teológica, usando a história bíblica de Jó como nosso fio condutor para tentar entender essa tensão entre os planos que nós fazemos e os planos que, segundo a fonte, Deus tem para nós. E a história de Jó é o ponto de partida perfeito, né? Porque ele é o arquétipo universal do sofrimento e da fé. Mas o que é realmente fascinante no material que a gente analisou é que o foco não está só no sofrimento em si, mas na compreensão que surge como resultado dele. O ponto central é a jornada de Jó. Ele não começa sábio, ele começa confuso, devastado, e o sermão nos guia por essa transformação até ele finalmente reconhecer um propósito maior. A gente vai tocar em temas bem complexos, como a soberania de Deus, as reações humanas à dor e como dentro dessa visão se busca alinhar os projetos pessoais com o que é percebido como a vontade divina. É fascinante como a história de Jó serve de base para tudo isso. Para a gente entender a conclusão a que ele chega, a gente precisa voltar para o ponto de partida, né? Para o momento em que o mundo dele desmorona completamente. O cenário inicial é de uma prosperidade quase idílica. Jó é descrito como um homem íntegro, justo, abençoado com família, riquezas, e de repente ele perde tudo: filhos, bens, a própria saúde. O sermão até menciona que alguns estudiosos estimam que todo esse processo devastador durou cerca de 1 ano. Dá para imaginar o peso de 1 ano assim? E o que torna a história tão impactante é a reação inicial dele ali nos primeiros capítulos. Diante de perdas que levariam qualquer um ao desespero, ele não culpa Deus. Pelo contrário, ele rasga as vestes, raspa a cabeça em sinal de luto, mas as palavras dele são de uma submissão impressionante.
Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece uma soberania acima da dor dele. Só que aqui o sermão faz uma distinção teológica que é a chave para tudo. Jó, ali no meio do sofrimento, ele achava que era Deus quem estava diretamente agindo, tirando tudo dele. É uma percepção humana, é compreensível. Mas, como o material destaca, a narrativa bíblica mostra um bastidor diferente. Exatamente. A narrativa revela que foi Satanás o agente da destruição, que desafiou a integridade de Jó diante de Deus. Deus permite a provação, mas não é o autor direto do mal. Essa diferença entre a permissão divina e a ação direta de Deus é um pilar da teologia apresentada no sermão. Deus, nesse quadro, está no controle, permitindo que o mal aconteça dentro dos limites de um plano maior que Jó e nós não conseguimos enxergar no momento. Mas para Jó, no calor da dor, essa distinção faz alguma diferença prática? Ele sente a perda como se viesse da mão de Deus. Como o sermão lida com essa lacuna entre a realidade dos bastidores e a percepção humana no chão da tragédia? Essa é uma ótima pergunta porque toca no cerne da jornada dele. Inicialmente, não faz diferença nenhuma. A dor é a mesma. A percepção dele é a única realidade que ele tem, entende? A jornada de Jó, que o sermão explora, é justamente o processo de mover a compreensão dele dessa percepção limitada para a realidade mais ampla. E é nesse ponto que os amigos dele entram em cena e, em vez de ajudar, eles complicam tudo, porque tentam aplicar uma lógica humana simplista. Se você está sofrendo tanto, é porque você pecou. Eles tentam encaixar a tragédia numa caixinha de causa e efeito que faz sentido para eles, mas que ignora a complexidade do que realmente está acontecendo. E essa lógica simplista parece que quebra a resistência de Jó. A partir do capítulo 3, a gente vê uma virada completa. Aquele homem que bendizia a Deus, agora amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele entra num ciclo de reclamação amarga, de questionamentos, de desespero. Ok, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque essa é a reação humana mais visceral e honesta que a gente poderia esperar. A máscara da resignação cai. E o sermão argumenta que é justamente nesse momento de questionamento, de angústia e, como a fonte aponta, até de uma certa arrogância por parte de Jó ao exigir respostas, que Deus finalmente intervém. A partir do capítulo 38, Deus fala. Mas a intervenção divina é totalmente inesperada. Não há um abraço, não há um coitadinho de você, Jó. Deus não oferece respostas diretas sobre o porquê do sofrimento. Isso é o que mais me choca nessa história. Em vez de uma explicação, Deus responde com uma avalanche de perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Soa quase duro, não? Para alguém que perdeu tudo, ouvir isso pode parecer até cruel. Como o sermão aborda essa aparente falta de empatia? O sermão interpreta isso não como crueldade, mas como uma forma radical de recalibrar a perspectiva de Jó. Deus não está humilhando Jó, está mostrando a ele a imensa diferença de escala. É como se dissesse, você está tentando entender o universo olhando pelo buraco da fechadura do seu sofrimento. Deixa eu abrir a porta e te mostrar a imensidão do que eu governo. O objetivo não é invalidar a dor dele, mas mostrar que os motivos por trás dela operam numa lógica infinitamente maior do que a nossa capacidade de compreensão. É uma lição de humildade cósmica. E essa abordagem funciona. O clímax da história, lá no capítulo 42, é a resposta de Jó a essa demonstração de poder. Ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E em seguida, a frase que para mim resume tudo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que é fascinante aqui é essa passagem de um conhecimento de segunda mão para uma experiência direta. Jó ouvia falar de Deus. Ele conhecia a doutrina, a religião, mas através do fogo do sofrimento, ele passa a ver Deus. Ele percebe que falou sobre coisas que não entendia e se arrepende no pó e na cinza.
Dentro da perspectiva do sermão, o sofrimento não foi um acidente sem sentido. Foi o catalisador que permitiu essa revelação, esse novo nível de intimidade. A dor foi o instrumento de uma visão mais profunda. E essa ideia de um plano que não pode ser frustrado, mesmo no meio do caos, nos leva direto da história de Jó para a aplicação mais ampla do sermão na nossa vida. Todos nós fazemos planos, certo? Construir uma casa, formar uma família, crescer na carreira. O sermão argumenta que não tem nada de errado nisso. O problema surge quando os nossos planos não estão alinhados com os de Deus. Isso mesmo, a fonte desenvolve a ideia de que as orações são atendidas quando os pedidos se encaixam nesse plano maior. Não se trata de uma fórmula mágica, tipo um gênio da lâmpada. A oração nessa visão é mais um ato de sintonizar a nossa vontade com uma frequência que já existe. Se um plano pessoal está em harmonia com o plano divino, então, segundo essa visão, ele vai se concretizar, não importa os obstáculos. Se não está, por mais que se lute por ele será frustrado. O sermão usa outro exemplo bíblico muito poderoso para ilustrar isso. A história de José. Ele era um jovem que recebeu através de sonhos a promessa de que teria uma posição de grande autoridade. O plano divino era claro para ele, mas o caminho para chegar lá, ele jamais poderia ter imaginado. Exatamente. O plano era se tornar governador do Egito para salvar seu povo da fome. O percurso? Ser odiado e traído pelos próprios irmãos, ser vendido como escravo, ser falsamente acusado de assédio e ser jogado numa prisão por anos. Do ponto de vista humano, em cada uma dessas etapas, o plano parecia ter fracassado terrivelmente. Mas, na perspectiva do sermão, cada um desses fracassos era, na verdade, um degrau necessário para posicioná-lo exatamente onde ele precisava estar. Isso reforça um ponto central. O cumprimento de um plano divino, segundo essa ótica, raramente é um mar de rosas. Muitas vezes envolve conflitos, perseguições, dificuldades que, para nós, parecem desvios ou injustiças. A diferença é que se o plano tem origem divina, a vitória final é garantida. A pessoa pode até perder batalhas, mas a guerra já está ganha, porque o resultado foi projetado por Deus. E essa imprevisibilidade do caminho nos conecta a uma história bem mais cotidiana que o pastor conta no sermão, que ilustra isso de forma muito prática. Ele tinha um carro, um Gol. Um dia, o chefe dele lhe deu um segundo carro, uma Paraty, para usar no trabalho. Pouco tempo depois, precisando de dinheiro, ele vendeu a Paraty uns 15 dias antes de uma viagem de férias. Já tô vendo onde isso vai dar. Pois é, na volta dessa viagem, uma carreta bateu no único carro que lhe restava, o Gol, e deu perda total. Em questão de dias, ele foi de uma situação confortável com 2 carros para não ter nenhum. É uma história que dá um frio na espinha, né? Mostra como a estabilidade que a gente acha que tem pode evaporar num instante. E a moral que o sermão extrai dela é fundamental. Nem todo problema é uma provação divina orquestrada ou um ataque direto do inimigo. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem. O pastor até conta outro caso, quando o eixo de um carro quebrou. Foi uma falha mecânica, uma peça de segunda mão que cedeu. O sermão faz um alerta contra essa mentalidade de culpar o diabo por cada pneu furado, porque isso pode se tornar uma espécie de invocação, um foco constante na negatividade. Isso cria uma espécie de dilema para quem ouve. Diante de uma perda como a do carro, a pessoa precisa se perguntar: isso é um teste de Deus como o de Jó? É um ataque? Ou é simplesmente o acaso, uma peça que quebrou? O sermão oferece alguma ferramenta prática para fazer essa distinção? Ou essa ambiguidade é parte da jornada de fé? O sermão sugere que a ferramenta não está em diagnosticar a origem do problema, mas em controlar a reação a ele. Independentemente da causa, a atitude é o que importa, e aqui o sermão é muito enfático. A murmuração, a reclamação constante é vista como um veneno que pode atrasar a vitória ou o fim do processo.
Nessa lógica, reclamar demonstra uma falta de aprendizado. Se Deus está permitindo uma situação para ensinar algo e a nossa resposta é só queixa e amargura, o processo se estende até que a lição seja aprendida. Então, nessa visão, a nossa atitude diante do sofrimento não é só uma resposta emocional. É uma ferramenta estratégica. A reclamação é vista como um freio que prolonga o problema. E qual seria o acelerador? O acelerador seria o que a fonte chama de alegria. E é crucial entender isso. Não é uma felicidade superficial, um sorriso forçado. A citação bíblica é: "A alegria do Senhor é a nossa força." No sermão, essa alegria é interpretada como uma força interior, uma confiança profunda de que, mesmo sem entender nada, Deus está no controle e tem um plano. Manter-se nessa postura de confiança fortalece a pessoa para atravessar a tempestade. Já a tristeza, a murmuração, elas enfraquecem, abrem brechas. Vamos então amarrar as grandes ideias dessa nossa análise. O que realmente fica é que a jornada de Jó, dentro dessa perspectiva, nos mostra um universo onde os planos de Deus são soberanos e não podem ser frustrados. Mas o caminho para sua realização pode ser, e muitas vezes é, brutalmente doloroso e incompreensível para nós. Perfeito. O sofrimento não é um sinal de que o plano falhou. Pelo contrário, pode ser o próprio mecanismo pelo qual o plano se cumpre, como na história de José. A perda de algo, seja um bem, um emprego ou até uma pessoa, não significa que Deus foi derrotado. Pode ser só uma etapa de um projeto muito maior que a nossa visão limitada não alcança. E talvez a ideia mais prática que emerge disso tudo seja o poder da nossa atitude. Não no sentido de pensamento positivo, mas de uma escolha consciente. A escolha entre a reclamação, que o sermão descreve como um ciclo vicioso que prolonga a dor, e a confiança, essa alegria que funciona como fonte de força, que seria a chave para atravessar o processo e chegar na vitória. Exatamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que o próprio sermão sugere de forma muito direta. O pastor incentiva as pessoas a procurarem saber se o que estão vivendo faz parte do plano de Deus. Isso levanta uma questão prática e profundamente complexa. Como uma pessoa, no dia a dia, pode de fato discernir entre um sofrimento que é parte de um plano divino de aperfeiçoamento, uma consequência direta das suas próprias escolhas erradas, ou simplesmente um acontecimento aleatório da vida, como uma peça de carro que quebra? Onde termina a soberania divina e começa a responsabilidade humana ou o simples acaso? É uma